Que prova? Era De uma pergunta só. Mesopotâmia? Não, é da Fenícia, dos fenícios. Não da Fenícia, porque a Fenícia não existiu. Quem está chegando? Ah, Maria. Ok. Eu não me lembro dessa prova. Não. Oi? Eu não me lembro. Começou a gravar. Maria Clara Dom. Cadê ela? Maria Clara, tá aí? Oi, Maria. Tô aqui, prof. É por causa que eu tô tentando entrar pelo computador, só que não tá dando. Acho que bom que tu veio. Eu estava explicando para a turma, Maria, que hoje, no final da aula, à tarde, eu vou passar uma tarefa para vocês pelo Class e ter que entregar até sexta-feira, tá? É uma pergunta só sobre o que a gente vai falar sobre na aula de hoje. E vocês têm que escrever uma resposta daquilo que eu vou perguntar, claro, da relação entre a geografia e a história na sociedade fenícia. E daí vocês podem assistir novamente a aula se precisar para responder bem a questão. Certo? Ô, prof, se você conseguir mandar no grupo de história o videoaula, porque às vezes eu não consigo achar. Tá, eu peço para a Simone, na hora que ela baixar, para ela me mandar e eu mando no Class junto. Beleza? Prontos? Espera que o Pedro tá chegando. Prof, é pra tentar entrar pelo computador. Ah, vamos lá. A Itália, a Grécia. O Pedro chegou. Pedro chegou, né? Sim. Ainda bem, Pedro. A Grécia, a África, aqui fica a Espanha e Portugal. Mais ou menos assim, né? Estão conseguindo ver daí? Sim. Faz mal Queria sonar passar mais forte a caneta, né? Queria passar Oi? mais forte. Não, Não, a caneta. Passar um pouco mais forte. o problema é que a minha caneta está acabando. Tem que comprar outra. Olha lá. A gente viu aqui o Egito, a gente viu a Mesopotâmia, que ficava mais para lá. Agora a gente está falando de uma sociedade que vai se desenvolver aqui. Ó. A gente está falando das primeiras sociedades, né, as primeiras sociedades complexas que vão inventar sistemas de escrita na história. Né? Então, aquelas que passaram da pré-história para a história, que é o nosso tema do sexto ano. A gente estudou o Egito, a Mesopotâmia, e aqui vai ter uma sociedade que a gente chama de Fenícia. Mas a Fenícia mesmo não existiu, tá? É que nem a Suméria. Não existiu a Suméria. Existiam cidades-estados sumérias. Aqui é a mesma coisa. Não existiu a Fenícia. Existiam cidades-estados fenícios, dos fenícios. Como é que era a geografia? Ó? Vou pensar a geografia desse lugar, que é a grande questão dessa aula de hoje. Tá? Como é que era a paisagem natural, como é que era essa região? Ó, André, provavelmente ele é em areia, né? Porque é perto da Arábia Saudita, então é quente e tem deserto, areia, talvez, eu não sei. Ó, primeira coisa, então, aqui nessa região especificamente, Giovanni, essa região não é uma região desértica. Essa aqui é uma região montanhosa. Aqui, ó, essa região aqui, ó, tem uma cadeia de montanhas que tem aqui nessa região e transforma isso aqui numa região montanhosa. E daí tem o litoral, ó, outra geografia. Litoral. Montanha e litoral são conceitos geográficos, não históricos. Isso é paisagem natural, ó. Montanha e litoral. Certo? Isso é geografia, não é história. Ó, a Maria tá voltando. Espera, deixa a Maria voltar aqui. Então, André, significa que as pernas deles eram mais fortes, porque para plantar tinham que descer a montanha e subir a montanha, porque tinha que ir até o mar. Então significa que a perna deles, ou eles eram mais fortes assim na caminhada e aguenta mais o fôlego, talvez. Ou não. Ou então, Giovanni, talvez tu tenha se dado conta de Eles uma coisa usavam que tenha algum sido... mecanismo para descer? Ó, essa região montanhosa não é boa para a agricultura. Aqui nessa região tem uma árvore chamada cedro do Líbano.
É tanto que o nome do país hoje ali é Líbano. Né? Essa árvore cedro do Líbano é tipo um pinheiro hoje em dia. Sabe pinheiro? Que tem aquelas folhas bem pontudas. A Vera explicou pra gente que o pinheiro ele lança no solo um ácido que deixa difícil a fertilização de sementes. Então, não dá Boa, para filha. plantar. Quem explicou para vocês? A Vera, quando a gente estudou A Vera explicou? os seres Ah, vivos. boa, a Vera é minha parceira, ó. Combinei com a Vera, mentira. O pinheiro, o cedro do Líbano, é um tipo de pinheiro. Tá? É uma árvore bem forte, bem alta, e ela tem um tipo de folha que vai caindo no solo e solta uma toxina que faz com que esse solo não fique fértil. Então, Qual o essa nome do região pinheiro? montanhosa, cheia de cedro, Mas eles não do conseguem Líbano, plantar ali perto do litoral? não, porque aqui daí sim, aqui essa região litorânea é uma região de areia, tá? Bem de litoral mesmo. Então, uma característica da Fenícia é que eles não vão ser agricultores. Ó, diferente do Egito, diferente da Mesopotâmia, diferente dos gregos, diferente dos romanos, diferente de outros povos daquela época, os fenícios, por ficarem nessa região, ó, geografia, numa região que é montanhosa e que tem o cedro do Líbano, que libera uma toxina e que faz o solo não ficar fértil, os fenícios, vou pegar uma questão histórica, ó, eles não são bons agricultores. Não quer dizer que eles não façam nada, né? Eles faziam, plantavam algumas coisas. Só que não era uma agricultura que sustentava a sociedade fenícia. Gente, se eles não são bons agricultores, eles não produzem aquilo que eles precisam para sobreviver, que jeito é possível para Pecuária? conseguir isso? Pecuária? Então, eles vão ser bons de pecuária, tá, mas eles precisam Pesca comer. também? A pesca, boa, mas ainda assim eles precisam comer. Eles precisam de pão. Frutos? Caça? Então, Ah, eles Pedro do fazem Líbano, comércio. Comércio? comércio, olha lá. Se tu não produz uma coisa, se tu não tem como produzir uma coisa, porque a tua geografia não ajuda, o teu solo é ruim, é uma região montanhosa, o solo é pobre por causa da toxina do cedro do Líbano. E outra, olha aqui, fica no litoral. Que tipo de comércio eles vão fazer? De navio, os gregos? Comércio. Ótimo, boa, olha lá. Comércio marítimo. Os fenícios vão ser os grandes navegadores do mar Mediterrâneo. Pela questão geográfica. Geograficamente, eles ficam numa região montanhosa, que é ruim para plantar por conta do cedro do Líbano. Por sorte, eles ficam no litoral. E daí eles se lançam no mar Mediterrâneo para buscar fora aquilo que eles Mas, não André, a Oi. vaca, tem alguma coisa assim, se tem toxina no solo, a vaca ela pode comer, tipo, esse solo, assim, a grama do solo? Não, mas Então, assim, como que eles conseguem fazer a pecuária e coisa, e porque etc? não era em toda a região, né? Assim, mais no litoral, eles não tinham o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é na região das montanhas. Então, no litoral, em algumas regiões, o cedro do Líbano não está em todo lugar, né? Em algumas regiões, eles conseguiam plantar alguma coisa, criar alguns animais, mas essa criação, essa pecuária e essa agricultura, Giovanni, elas não sustentam a sociedade fenícia. E isso faz com que eles tenham que sair. Tá? Sair para navegar, sair para buscar fora. Tá? O jeito de buscar fora é ir caminhando. Mas como eles ficam no litoral, e isso é geografia, gente, ó, litoral é geografia, montanha é geografia, cedro do Líbano é geografia, uma característica da vegetação local. Como eles ficam no litoral, isso facilita a navegação. E eles vão ser os navegadores que vão controlar, na verdade, o comércio no mar Mediterrâneo. Vão ser os grandes navegadores do mar Mediterrâneo para poder buscar fora aquilo que eles não produziam. Para vocês terem ideia, foi encontrado na Inglaterra vasos fenícios. Olha lá. Caraca. Saíram do mar Mediterrâneo e navegaram até a Inglaterra, na região da Inglaterra, para fazer comércio. Isso, cedro do Líbano, é a árvore. Eles navegaram tanto até em mar aberto
no E o Oceano Vale, Atlântico, qual é o nome? inclusive tem vestígios, olha que legal, tem vestígios de escrita fenícia no Brasil. Então, um dia, talvez, os fenícios tenham atravessado o Atlântico e tenham chegado no que hoje a gente chama Brasil. Eles eram bons navegadores, né? Os barcos deles eram barcos à vela e com remo. Os escravos iam embaixo remando, Mas, ou André, quando... onde veio a história dos vikings? Era tipo isso? Ah, não, os vikings é bem depois. Os vikings vão ser ladrões no Não, mas mar, era né? mais ou menos isso. Eles iam de comércio, assim, marítimo. Não, os vikings viviam de assaltar os navios que faziam comércio marítimo. Mas ele também assaltava terras também? Tipo, eles entram no lugar, A terra por exemplo, eles entram também. na Inglaterra e vai e assaltam, tipo... Assaltavam. Ah, Ah, do entendi. norte da Inglaterra, o norte da Inglaterra, por exemplo, né? Ou mais para cima, lá naquela região, a Finlândia, aquela região foi bem dominada pelos vikings. É um povo bárbaro, já é do final da Idade Média, e se você não estudar no sétimo ano. Né? Nessa época, os grandes navegadores, Giovanni, eram os fenícios. De todos os povos da antiguidade, os que tinham os melhores barcos para navegação eram os fenícios, com vela, né, que dava uma velocidade maior. E eles acabaram controlando todo o mar Mediterrâneo, inclusive eles foram fundando cidades em outros lugares. Por exemplo, onde hoje é Portugal, já foi uma cidade fenícia. Há muito tempo atrás, onde hoje é Portugal, foi uma cidade fenícia. Onde hoje é o Marrocos, aqui foi uma cidade fenícia bem grande, maior do que essas até. Uma cidade chamada Marrocos, não, Cartago. Cartago foi uma colônia fenícia. Os fenícios, ó, por eles terem que sair para navegar, para buscar fora aquilo que eles não produziam, eles acabaram fundando cidades em outros lugares do mar Mediterrâneo e fizeram comércio com outros povos que existiam por aqui. Os egípcios, os ingleses, os galegos, com outros povos que viviam nessa região. Os fenícios acabaram fazendo trocas. Como é que a gente sabe disso? Olha lá a nossa primeira aula. Existem pistas disso. Existem vasos fenícios no Egito. Quando eles vão escavar lá no Egito, eles acham um vaso Não era na fenício. Inglaterra? Na Inglaterra também tem. Né? Cerâmica, porque naquela época o comércio era feito com cerâmica, né? Eles levavam tudo dentro de cerâmicas. E existem vasos fenícios na Inglaterra, no Egito, que são de desenhos diferentes. Os André, desenhos... eles tinham religião? Oi? Religião eles tinham? Ou não? Então, essa é uma questão bem interessante, porque os fenícios, eles eram politeístas, tá? Giovanni, eles acreditavam em vários deuses. Mas a religião não era uma coisa muito importante para eles. Como é que a gente sabe disso? Como é que os historiadores sabem disso? Porque não existem grandes templos. É diferente do Egito. No Egito existem grandes templos, né? Grandes igrejas, vamos dizer assim. Isso mostra que a religião era importante. Na Grécia, existem grandes templos, em Roma, na Mesopotâmia, existem vestígios de templos religiosos, inclusive sacerdotes que ficaram famosos. No caso dos fenícios, não é que eles não acreditassem nos deuses, eles acreditavam, só que não era tão importante assim. Talvez o deus da navegação fosse um deus importante. E daí tem uma coisa, Vitória, que perguntou isso na aula passada. Os fenícios são como os mesopotâmicos, Vitória. Eles têm vários deuses, mas cada cidade dessas tinha um deus principal. Eles acreditavam em vários, mas eles tinham um deus que era o deus da cidade. Assim. Né? Então, Tiro é uma cidade. Tem um deus que é o mais cultuado pela população de Tiro. Sidon tem um outro deus que é mais cultuado. Biblos tem um outro deus que é mais cultuado. Né? Então, essas cidades, elas ficavam nesses vales aqui, ó, entre essas montanhas. Essas cidades acabaram não se juntando para formar a Fenícia. Mas eles falavam todos a mesma língua, né? A língua fenícia. Oi? Cortando a parte que você falou, eles acreditam em um único Deus, mas em cada cidade tem o seu Deus? O seu rei? Não, contrário. Ó, Ana, eles acreditam em vários deuses. Eles são politeístas. Tá?
mas cada cidade tem o seu deus principal. Tá. Okay? Tem os gregos. Né? Os Ô, gregos também André, eram politeístas, mas mas em eles, cada cidade tinha um deus que era mais cultuado. Em Atenas, a cada deusa um, Atena. Fala, Sofia. cada um tinha o seu rei, o seu líder da Cada cidade um tem o também? seu rei. Cada um tem o seu rei. Agora tem uma coisa que é importante, Sofia, que é diferente das outras sociedades. Olha que legal. Nas outras sociedades, eles viviam da agricultura, certo? Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, a base da economia das outras sociedades era a agricultura. No caso dos fenícios, que classe social vai ser mais importante? Os donos de terra? Não, Essa os terra minguada que eles têm? Os comerciantes. comerciantes. Quem mandava nas cidades, a classe mais poderosa das cidades fenícias, eram os comerciantes. Eles escolhiam, por exemplo, quem seria o rei, né, da cidade. Então, os comerciantes é que mandavam, que era a classe mais importante, que era a nobreza local. A nobreza do Egito era de donos de terra. A nobreza da Mesopotâmia era de donos de terra. Da Grécia, de Roma. No caso da Fenícia, eram os donos de terra, os donos de barco, que eram ricos, né? Que navegavam e faziam comércio. E olha que legal, André, isso aqui. Oi. você falou os mais importantes? A classe social mais importante, nesse caso, Vitória, não é de donos de terra, é de comerciantes. Uma cidade que era mandada pelos comerciantes. Tinham donos de terra, tinham agricultores, camponeses, tinha aquelas terrinhas minguadas que tinham na Fenícia, só que os mais poderosos eram daí os donos dos navios que comandavam a André, vocês cidade. dominaram vários lugares, assim, pelo mundo? Eles tinham vários soldados também? E armaduras e etc? Tinham. Essas cidades, por exemplo, Cartago era uma cidade bem grande e tinha um exército bem poderoso, tá? Cartago vai ter uma guerra, inclusive, com Roma mais tarde. Vocês vão estudar lá no finalzinho do ano. Uma guerra bem famosa, chamada Guerras Púnicas. Os cartagineses vão atravessar de elefante a Portugal, Espanha. Mais tarde a gente fala sobre isso. Né? Mas olha que legal, Giovanni. Os fenícios faziam comércio em várias cidades aqui, inclusive fora do Mediterrâneo, e eles precisavam. Os povos falavam línguas diferentes, né? Mas eles precisavam de uma escrita que fosse mais prática. Imagina um comerciante ter que fazer o registro de tudo que comprou e vendeu, decorando 10 mil palavras diferentes. Imagina decorar o nosso dicionário todo com palavras diferentes, cada um com um desenho diferente. Meu Deus. Era muito difícil. Imagina, cada palavra tem um desenho. Ó, rei e... Não, vou pegar duas palavras parecidas. Deixa eu pegar. Me ajudem, gente. Duas palavras bem parecidas. Rei, rainha. Ó, bola e rola. São duas palavras parecidas, mas com sentidos diferentes. Tem o B e o R ali que muda. Cada palavra tinha um desenho. Bola era uma coisa, rola era o outro desenho. E daí pode ter outra palavra. Trola. Sei lá, outras palavras que são parecidas com essa. Cada palavra tinha um desenho. Os fenícios, como eles eram navegadores, eles tinham que ser práticos. Não dá para ficar decorando. Faz comércio, né? Não dá para ficar decorando um monte de desenho para fazer o registro. Eles precisavam de uma escrita que fosse prática, rápida. Eu preciso saber 20 sinais, e com esses 20 sinais eu poder escrever tudo o que eu quiser. Eles que inventaram o alfabeto? Eles que inventaram o alfabeto. O alfabeto é prático. A gente sabe 25 letras, e com as 25 letras a gente consegue escrever qualquer palavra. 26 agora. 26, Se não me engano. Os fenícios. Com essas 26 letras, eles conseguem escrever qualquer palavra. No caso dos fenícios, Sofia, olha que legal. Eles inventaram o alfabeto sem vogal.
Eles tinham um alfabeto sem vogal. Então não tinha o A, E, I, O, U, né? O A, An, E. Essas vogais não existiam no alfabeto fenício. Então, se vocês pegarem as escritas, até hoje, as escritas da Europa Oriental, eles usam bem pouco vogal. Né? Mas no Ocidente, são os gregos que vão pegar o alfabeto dos fenícios e vão colocar as vogais. Então, o nosso alfabeto, na verdade, é grego, né? Mas ele tem uma origem lá no povo Mas fenício. significa, então, André, que os japoneses, os chineses, aqueles lá do Oriente, né? Aqueles da Ásia, na real, eles continuaram esse estilo de mais difícil, esse negócio aí. De escrita, de registro, mais difícil. Sabe por que era desse jeito, Giovanni? Porque saber escrever te dá um status diferente, te dá um poder diferente. Né? Tudo bem que hoje a maior parte das pessoas sabe escrever, mas aquelas pessoas que são muito letradas, que estudaram muito, que leram muito, essas pessoas têm um status diferente, não tem? Uma pessoa que fala muito bem, que escreve muito bem, né? E os professores universitários que produzem, essa pessoa tem um status diferente. É o professor, doutor, fulano de tal. Saber escrever dá poder para as pessoas. Naquela época, também era assim. As pessoas que sabiam escrever, dentro da sociedade, que eram pouquíssimos, tinham muito poder. Por isso que eles não ensinavam a escrever. Para quem ensinar a escrever vai perder, eu vou perder o poder que eu tenho, né? Olha lá, se toda a sociedade depende de mim para entender o que está escrito, eu tenho poder sobre todo mundo. No caso dos fenícios, não dava para ser desse jeito, tinha que ser prático. Eles precisavam fazer o registro do comércio, eles faziam muito comércio. Então, eles precisavam ter o registro desse comércio e, por isso, eles precisavam de uma escrita que fosse prática, né, para fazer o registro disso. E a contabilidade do que era comprado, do que era vendido. E daí eles criaram um sistema de escrita que fosse mais simples, que é a base do nosso alfabeto, sem as vogais. Né? Agora, ninguém me perguntou uma coisa assim, ninguém se incomodou com isso. Olha só, Giovanni, vou te incomodar agora. Se eles não produziam, porque a terra era ruim, por causa do céu do Líbano, o que eles compravam? Gente, para eu comprar alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa em troca. Né? O que eles produziam, será que eles usavam para trocar? Eles precisam de soja, eles não têm. Eles precisam trocar alguma coisa por soja. Eles precisam de, sei lá, sorgo, que é um grão, para fazer comida. Eles precisam de alguma coisa. Fala, Sophie. Não sei se está bem certo, mas a primeira coisa que eu pensei foi de ter alguma coisa a ver com leite. E a segunda coisa que eu pensei é deles aproveitarem o pinheiro para alguma coisa do comércio. Mas eu acho meio difícil eles trocarem O que tem no litoral do Campeche aí? Quando vocês chegam na praia, tem Peixe. Não, antes da praia. Areia. Os fenícios também tinham. Os fenícios descobriram como é que fazia uma coisa com areia. Vidro. Isso, nossa. Os fenícios descobriram como é que fazia o vidro. É com areia, né? Então eles faziam gente, objeto de vidro naquela época, olha que doido. Eles faziam objetos com vidro e trocavam por aquilo que eles não tinham, que eles não produziam. E outra, eles descobriram que no litoral, ali no mar deles, na praia mesmo, tinha um molusco. Você sabe o que é molusco, né? Tipo marisco, berbigão. Sim. Molusco. Que eles conseguiam extrair desse molusco um corante vermelho. Uma tinta vermelha. E eles usavam essa tinta para tingir roupa. Usar roupa vermelha naquela época era que nem andar com camaro amarelo hoje em dia. Caraca. Era raríssimo. Sabe qual era a cor da roupa das pessoas? Cru. Sabe um begezinho, assim, que é o cru, né? Todo mundo usava uma roupa que não era tingida. Não tinha roupa tingida. Quem usava uma roupa tingida com corante era riquíssimo. E os fenícios aprenderam a extrair o corante desse molusco, que é um corante vermelho, fogo, fênix.
Por isso eles são chamados de fenícios. Né? Os fenícios são aqueles que conseguem tirar corante vermelho desse molusco. A palavra fenícios vai dar origem à palavra fênix, fogo. Da cor do fogo. Vermelho da cor do fogo. Então, olha como tudo tem a ver com a geografia lá nos fenícios. Lá onde os fenícios viviam. Está tudo relacionado com a geografia, tá vendo? Claro que eles criaram cidades, né? Essas cidades eram basicamente cidades de comerciantes, que cresceram, umas tentaram dominar as outras, como sempre foi na história. Né? Vão dominar o mar Mediterrâneo, vão fundar colônias. Isso tem a ver com a história, isso tem a ver com a ação humana. Mas a ação humana, no caso dos fenícios, está muito relacionada com a geografia. Eles não podiam ser um povo de agricultores. Não tem como. Se não é um povo de agricultores, a classe mais importante não é dos agricultores. Então, tudo está relacionado com a geografia. Ai, deu uma ajoelhada. Ô, André, eu tenho uma pergunta. Oi. Eles usaram aquele corante vermelho para tingir roupas? Isso, eles tingiam roupa ou eles vendiam o corante para que o outro povo lá, o Egito, por exemplo, tingisse roupa. Olha lá, se eu for pegar então a geografia dos fenícios, geografia, litoral, a minha caneta tá bem ruim, né? Montanha e cedro do Líbano. Se vocês pegarem a bandeira do Líbano, país, Líbano, tem uma árvore, é o cedro do Líbano, que tá lá. Olha lá, por causa disso aqui, isso aqui é geografia. Por causa dessa geografia, a história dos fenícios vai se desenvolver. Ó, por ser uma região montanhosa... Parece que tu tá escrevendo nada, tá tudo branco. Sério? Sério. Ai, minha caneta já tá indo pro pau. Será que se eu botar um alquinho aqui? Se eu botar um alquinho aqui, resolve? Sim, então. Talvez. Já mata o coronavírus. Já mata o que tá ali dentro. Já mata, tudo que tiver aqui de ruim, já mata. Vou começar a tomar álcool 70. Pera. Deixa eu ver se desce. Não. Vamos lá. Uma vez eu tentei trocar a ponta do lado. Você pega a pontinha, tenta tirar e daí vira. Daí a tinta sempre... Não vai rolar, gente. Minha aula não até acabou. Lá. Por ser uma região de montanha, a agricultura é ruim. Né? E por ter o cedro do Líbano, que tem a toxina, não permite plantar. Mas, por sorte, eles estão no litoral e eles vão fazer comércio marítimo. Ó, inclusive, a madeira que eles vão usar para fazer os navios é o cedro do Líbano. E daí, a classe de comerciante vai ser os mais poderosos da cidade. Para poder fazer esse comércio, eles vão desenvolver o vidro, vão produzir um corante vermelho do molusco e vão dominar outros lugares no mar Mediterrâneo. Eles vão ser os donos do mar Mediterrâneo. Outros povos navegavam, claro, óbvio, mas eles que eram os bons navegadores, os melhores barcos, eram os barcos fenícios, eram mais ágeis, eram maiores. André, você pode... Posso o quê? Você pode repetir aquele negócio que você falou que eu não consegui escutar? Você falou do Líbano, barco, um negócio assim. Você falou da madeira. A madeira que eles usavam para fazer os navios era o cedro do Líbano, que eles tiravam lá das montanhas para construir os navios que eles usavam para fazer o comércio marítimo. Fala, Maria. Ô, prof, Diga.
Tinha alguma arquitetura, assim, na época, o estilo de casas, assim? Né, no caso dos fenícios, Maria, eles não tinham, nessa época, tinha até os fenícios, eles não têm uma preocupação muito arquitetônica, tá? No caso do Egito, no caso da Mesopotâmia, por exemplo, tá? A Mesopotâmia, as casas elas não tinham abertura para fora, porta, janela, como a gente tem hoje, porque a Mesopotâmia era muito perigosa, era invadida sempre, então não podia ter entrada por fora. Geralmente elas tinham a entrada era por cima, ó, aqui assim tinha uma entrada que descia uma escada e a pessoa entrava na casa para evitar que fosse invadida. No Egito também era assim. As casas não tinham janela, porta, sabe por quê? Não é por causa de guerra, é por causa do deserto, da areia do deserto. A gente imagina o trabalho, tu ter que subir uma escada, entrar por outra porta, descer para conseguir entrar na tua casa, fechar tudo de novo. Mas podia ser pior, tu podia ter que tirar toda a areia que está acumulada na porta do deserto para ter que entrar, já pensou? Tudo pode ser pior. No caso dos fenícios, como não é uma região desértica e não é uma região muito cobiçada, depois vai ser invadida pelos assírios e pelos persas, tá? E pelos gregos mais tarde. Mas no começo essas cidades não tinham uma arquitetura específica assim. Talvez por eles serem muito práticos. Os fenícios eram muito práticos por causa do comércio marítimo, né? E talvez por isso não se preocupassem tanto com a arquitetura, que é diferente dos gregos, dos egípcios, dos romanos. Esses vão se preocupar com a arquitetura, né? Bastante. Muito bem. Relação feita com dos fenícios, né? A Luísa não conseguiu ouvir a explicação, ela falou no chat. Qual, Ana? Qual a parte que tu não conseguiu ouvir? A Luísa. Qual a parte que tu não conseguiu ouvir, Lu? Das casas? Ah, tá aqui. Eles não tinham uma preocupação arquitetônica, pelo menos a gente não tem um registro dessa preocupação arquitetônica. Eles eram muito práticos. As casas da Mesopotâmia, elas não tinham abertura para fora. Janela, porta. No Egito também não. Por quê? Porque na Mesopotâmia, por causa da guerra. As casas tinham que se proteger. E no Egito, por causa da areia do deserto, para evitar que ela entrasse. Mas no caso dos fenícios, talvez não. Talvez essas cidades fenícias fossem mais soltas, assim, né? Mais abertas, as pessoas circulassem mais. É só pensar que a religião não é tão importante, né? Não tem grandes templos. Fala, Sophie. Algum barco fenício já foi invadido e afundado alguma vez? Alguma coisa assim? Já há pouco tempo eu li uma matéria, vou até ver se eu acho que eu marquei ela, que falava de um barco fenício. Tá? Vou ver se eu consigo achar essa matéria e mando para vocês no Class. Eu não sei se vocês leem, às vezes eu acho umas coisas e mando, mas eu não sei. Né? As matérias de revista de história, bem legal. Assim. Certo? Gente, eu vou, então... Fala, Maria. Eu não sei se, tipo, naquela época eles falavam assim como a gente fala hoje, a gente é brasileiro, eles falavam, eles tinham um nome que davam para si próprios?